Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui diariamente com uma inspiração de um mensageiro de Deus para a sua vida. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Um mensageiro de Deus para a sua vida. Deus abriu esta porta em canais de televisão, rádio, satélite, porque alguém precisa de trazer as pessoas para um foco espiritual. Muitas vezes as notícias são tão degradantes que as pessoas estão gemendo. Olha o que disse Paulo há mais de 2000 anos atrás. Ele disse assim em Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então veja, Paulo, naquela época, centenas e centenas de anos atrás, disse que toda a criação, todos estavam gemendo e suportando angústias. Essa expressão é difícil. Realmente a terra está gemendo. O Brasil está cambaleando. Por isso, a necessidade de um foco espiritual. Vivemos uma crise atrás da outra, ou atrás de outra. Em termos administrativos, o Brasil se sente neste momento de joelhos derrotado. Hoje, por questões políticas, se dividiu o nosso país. Nós e vocês, os daqui e os de lá. Então começamos a ter uma sociedade beligerante, uma sociedade agressiva, que não era o normal entre nós. Mas vozes de discórdias começaram a imperar no nosso país, deixando o povo brasileiro de tal monta que hoje nós temos um Brasil como uma colcha de retalhos, todo dividido. Aquilo que era o símbolo do nosso país, que era um povo de bem com a vida, um povo feliz, um povo que vive do sol do seu país também, hoje nós vemos exatamente o contrário. Discórdias na sociedade, discórdias nas famílias, guerras entre pessoas, agressões, quebra-quebra. Este é o fato que estamos vivendo hoje. E pior, para piorar, doenças estão disseminadas que nós pensávamos tinham sido eliminadas do nosso país. A fome campeia, o abuso sexual, verbal, a violência entre homens e mulheres, marido e esposa, um crime. Então, talvez você se questione hoje, diga, mas por quê que nós todos os dias, o pão nosso de cada dia no nosso país é o abuso, o crime, a violência, problema econômico, problema político. Por quê? Porque, deixa eu lhe explicar. Porque esta é a condição do homem sem Deus. É o pecado.
é o pecado. O ser humano, quando não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é sujeito a tudo aquilo que o diabo planta. Ele planta a discórdia, ele planta o crime, ele planta as divisões, enfim. É a condição do homem sem Deus. E eu vou lhe dizer, sem Jesus Cristo, a vida é miserável. A vida é miserável. O indivíduo pode até ter muito dinheiro, mas tem uma vida existencial de miséria. Por quê? Porque a vida miserável é o fruto do pecado, é o fruto da contenda. A realidade é a triste crônica humana. A triste crônica humana é exatamente a falta de Deus no coração das pessoas. E se você conhece, se não conhece, eu vou lhe mostrar hoje que esta é toda uma estratégia que o diabo usa, o inimigo das nossas almas, desde o livro de Gênesis. O que o inimigo fez? Encorajou Adão e Eva a duvidarem de Deus. E quando se duvida de Deus, há um espírito de incredulidade. E onde há incredulidade, é um campo minado para todo tipo de problemas. O que Satanás fez deste mundo? Algo absolutamente deplorável. Veja como é que lá no livro de Gênesis, lá no início da criação, no capítulo 3, versículos 1 a 6, o Senhor diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tenha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e então abriram-se-lhe os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si mesmo. Veja só qual é a grande estratégia do inimigo das nossas almas. É fazer as pessoas duvidarem de Deus. É fazer as pessoas pensarem que podem viver sem Jesus. É fazer do dinheiro um ídolo, da posição política um ídolo, da posição social um ídolo. É colocar Deus, desculpa a expressão acadêmica, para escanteio. E você sabe que muitas pessoas pensam que isto é normal. É normal. Então, Deus deixa as regras da vida e não se esqueça que quando Deus diz não, tem que ser não. Quando Deus diz sim, tem que ser sim. Se Ele diz não, é porque alguma coisa Ele sabe, na sua eterna e total soberania e sabedoria, que o ser humano não sabe. Então, o que o inimigo fez? Ele convenceu Adão e Eva de que se Deus dissera algo, que aquilo que Deus disse não era o correto, mas o que ele estava propondo é que era o correto. Ele é um mentiroso. O diabo é muito sujo. Ele age aonde? Nas brechas. Significa que Adão e Eva tinham uma brecha. Então, ele foi dando corda, eles foram aceitando o diálogo com o diabo.
Como há pessoas que aceitam o diálogo com as cartas, com o tarô, com o mapa astral, com a mediunidade. E isto tudo parece uma coisa encantadora, mas há uma hora em que o inimigo puxa a corda e estabelece o laço do passarinheiro. Essa tem sido a estratégia do inimigo desde o livro de Gênesis. Fazer o homem duvidar da palavra. Fazer o homem duvidar de Deus. Fazer a pessoa dizer, não, apesar de Deus dizer que o homem não pode, a mulher não pode fazer uso do seu corpo e provocar um aborto, tem nada, a mulher é dona do corpo, faz o que quer. Esta guerra aqui é que tem levado a 1,5 milhão de abortos no Brasil por ano, pessoas que morrem, e na realidade você sabe, quando uma mulher faz um aborto, não só é uma criança que morre, mas ela morre um pouco também. É quando Deus disse, nós somos o templo do Espírito Santo, ninguém pode destruir o templo, quem tentar destruir, Deus o destruirá. E aí vem a droga, a cocaína, o crack, a bebida alcoólica, livre no nosso país. Qualquer pessoa chega a um lugar e diz assim, eu quero uma bebida alcoólica, seja ela fraca ou forte, e ela tem acesso. Porque aqui não há o costume de se pedir o bilhete de identidade, porque eu já vi em viagens, um jovem chega no restaurante e pede uma bebida alcoólica, nos Estados Unidos, por exemplo. Ele é obrigado a mostrar sua carteira. Se ele não tem idade, ele não tem acesso. Mas isso é outra história. Então, é a droga, é a violência. Eu me recordo, um dia eu estava recriminando uma pessoa porque havia batido na sua esposa e alguém veio em defesa e disse, não, uns tapas não tem problema. O problema é se usar cintos, quebrar costela, aí é problema, mas tapa. Então, esta é a mente enganada por Satanás. É o indivíduo que diz, eu quero vantagens, eu vou tirar vantagens. E se lo completa com dinheiro público. Isso tudo são estratégias de Satanás, que muitas pessoas pensam que é normal. Satanás fez deste mundo algo muito deplorável. Ele gera na mente das pessoas que não têm a mente de Cristo a ideia de que ela pode saber mais do que Deus. Então nós temos uma sociedade cheia de lutas contra Deus, guerras contra Deus. Deus diz, um homem, uma mulher. Aí vem uma pessoa ligada ao governo e diz, não, pode ser 2 homens, podem ser 2 mulheres. Pronto, a sociedade acha que isto é o certo. Ela não percebe que foi enganada por Satanás. Então, nós vivemos num mundo deplorável, por isso é que a sociedade está gemendo. A angústia é grande, porque o inimigo enganou a muitos, ele é um anjo decaído, ele é sujo. Quem fez o homem se tornar rebelde e mentiroso foi o pai da mentira, foi o grande rebelde. Então, meu amado, senhor, senhora, jovem, ancião, que hoje os teus olhos espirituais se abram. Paulo ensinou isso quando ele escreveu aos Efésios. Ele disse no capítulo 1 do livro de Efésios, Efésios é um dos livros da Bíblia Sagrada de maior expressão. Ele diz assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito, sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo disse, olha, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Eu, durante muitos anos, fui católico, apostólico, romano. Eu não sabia, não tinha olhos espirituais iluminados. Eu era adorador de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora de Fátima. Até que um dia, Deus arrancou as escamas dos meus olhos, tirou os véus do coração, iluminou os olhos do meu coração e eu passei a entender, gente, por trás de um ídolo está um demônio. Por trás de uma imagem está um diabo. Então nós precisamos de entender
que se Deus não iluminar os olhos do coração para a pessoa compreender, a pessoa é o quê? Cega espiritual. E o cego, conduzindo outro cego, cai todo mundo no abismo. É o que a nossa sociedade está hoje, num grande abismo. Mas, amado, você pode reagir. Você pode se levantar. Você pode se voltar para a verdade de Deus. Começar a viver a Bíblia. Usar uma linguagem bíblica. Mas para isso você precisa se submeter ao governo de Deus. Porque uma pessoa que não é governada por Deus é governada pelo diabo. No livro dos Tessalonicenses, nome difícil, né? Tessalonicenses, a igreja da Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2,4, o apóstolo São Paulo ensinou isto, ele disse: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Então diz que Deus prova os nossos corações. E eu não tenho que agradar a homens, eu tenho que agradar a Deus. Porque se você só pensar em agradar aos homens, pode ser que numa destas o diabo te arme um laço do passarinheiro. Quantas pessoas a esta hora são escravas da cocaína, da metafetamina, do crack, e começaram numa roda de amigos, numa pequena experiência, e hoje são escravos, estão algemados, estão acorrentados. Quem sabe você, sem se aperceber, guardou aí uma ira, um rancor, uma falta de perdão. Esta palavra perdão, o diabo odeia. Você sabia disso? Sinceridade, diabo odeia. Verdade, o diabo odeia. E quando ele percebe que alguém está pronto para perdoar, ele comer sujo, cria uma série de problemas. Agora você tem que se agarrar à Bíblia Sagrada. Tem que usar a sua fé. Tem que acreditar nos planos de Deus. Tem que submeter ao governo de Deus. Tem que usar a linguagem bíblica. Está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, é mentira. Pastor, mas o senhor é um crente radical? Meu Deus, se eu não fosse um crente radical, eu estaria submetido ao mundo. O mundo já teria entrado na minha vida. Você está entendendo? Tem que ser radical mesmo. Eu não posso, desculpa a expressão acadêmica, viver no tico-tico, no fubá. Um dia as coisas de Deus, um dia um pouco do mundo, um dia eu vou à igreja, um dia não vou, um dia acredito, outro já não acredito, algumas coisas eu acredito, outras não. Quem arma tudo isso? O inimigo na tua mente, com setas e dardos. Então, se você tiver que perdoar, perdoe, porque o perdão é algo tão odiado pelo inimigo, porque quando uma pessoa não perdoa, ela está nas mãos dos verdugos, dos atormentadores, ela é uma escrava, o inimigo comanda a cabeça da pessoa e ela não vive. Absolutamente não consegue viver. Então eu queria que você hoje, não deixe para amanhã, submeta a sua vida ao governo de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Eu tenho que ser um crente radical. Você tem que ser um crente. Porque ser crente é ser radical. É ir contra, ou não aceitar pelo menos, todo o sistema do mundo. Eu sou contra tudo que é contra Deus. Por isso eu sou um radical. Um radical positivo, um radical do bem. Mas se Deus diz não, eu na hora digo não. Se Deus diz sim, eu na hora digo sim. Isto é ser radical. Porque se você não é radical, você vai abrindo brechas. Você aceita um pouquinho disto, um pouquinho daquilo, e quando você acorda, esse pouquinho, 1 quilo hoje, 1 quilo amanhã, você tem um saco de batatas de 100 quilos em cima da sua cabeça e você não vive. Então vale a pena hoje. Você que começou o programa comigo quando eu disse que a sociedade geme, está angustiada. É a falta de Deus.
é a falta de Deus. A divisão do nosso país é a falta de Deus. A corrupção no nosso país é a falta de Deus. Porque tem muita gente para criticar e ninguém está dizendo onde está a solução. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Hoje há toda uma torcida de milhões de pessoas para tudo dar errado. Eu sou radical. Eu fico do lado de Deus. Deus quer o bem deste país, Deus quer o bem da nossa sociedade. Mas Deus só fará algo se você se submeter a Ele. O que eu não faço subir a Deus, não pode descer. É como, já disse isto aqui, a evaporação. Se você quer ter chuva, tem que ter evaporação. Os mares, os lagos, os rios. Se não houver evaporação, não há chuva. O deserto não tem chuva. Por quê? Não há evaporação. Então, tudo que você leva a Deus, Ele retorna de forma ampla e abençoada. Entregue a sua vida a Jesus. Submeta-se a Ele. Espere o melhor dEle e pare de gemer angustiado. Você vai ter um foco. Jesus olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Ah, se este país ouvir a voz de Deus. Ah, se esta sociedade se voltar para as coisas de Deus. Ah, se você, meu amado, minha amada, ouviu Deus falar, não resista. Entregue-se, confie, submeta-se. A bênção de Deus está sobre a cabeça do justo. Não é injusto, não tem bênção de Deus. Não é justo, não tem bênção de Deus. É injusto, é contra Deus. São regras práticas. Uma vez submetidas, a bênção de Deus se manifesta. Amém? Muito bem, hoje é quarta-feira. Logo mais à noite teremos uma noite tremenda. O apóstolo vai falar sobre a autoridade do cristão. Vamos ministrar a autoridade, vamos exercitar a autoridade. Teremos uma noite muito, muito intensa. 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Nosso diretor, Bispo José Carlos, vai mostrar a nossa catedral. Eu tenho um orgulho santo nesta questão da catedral, porque ela foi erguida num período de colapso econômico que foi lá no Plano Collor, lá em 89, 90. E nós construímos uma cidade sem que nos tenha faltado um tostão. Ainda que furado, mas não nos faltou um tostão. Você sabe por quê? Quando Deus começa uma obra e Ele está no controle, e Ele é honrado e glorificado, nada nos faltará. Então a catedral existe para albergar e receber milhares de pessoas que querem ter uma cidade-refúgio, querem ter um pastor na sua sessão da palavra, querem ter uma doutrina, querem ser pastoreados, querem ser alimentados, ensinados e viver o cristianismo. Você encontrou a porta aberta. Entre, por favor. Você será bem-vindo e certamente Ele comerá com você e se sentará com você. É assim que é a bênção de Deus. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Amanhã você pode dizer: ontem ouvi a voz de Deus, fiz a vontade de Deus e hoje sou uma nova criatura. Muito obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, às famílias da igreja que dão suporte financeiro para estarmos nestes canais de televisão, rádio e satélite. A minha gratidão à minha equipe de televisão, à minha amada esposa Bispo Roxana e todo o povo da Cristo Vive. Juntos, em concordância, dizemos: a vitória chegou à tua vida, a cura chegou à tua vida. Levanta-te para viver, ergue-te, brilha, em nome de Jesus. Graça e paz.
Cristo vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.